aqui de dar o start aqui para nossa primeira aula desse ano de 2021, nessas nossas reuniões da disciplina de neurocirurgia da Unicamp. E temos nada mais, nada menos aqui, Dr. João Paulo. Antes de eu falar do João Paulo, vou falar que nós vamos, o Henrico fez essa proposta, e o João Paulo e eu montamos uma série aí de 5 aulas, né? Sobre base de crânio, principalmente endoscópica, né? Cirurgia endoscópica, base de crânio. Então, a primeira vai ser do João Paulo, depois uma aula do Domênico Solari, que está aqui na sala com a gente, e depois mais 3 aulas, né? Sobre tumor de órbita, meningiomas, cordomas, e 4 aulas, na verdade, né? E malignidades da base do crânio, de outros convidados. Então, vamos começar agora com esta. E o João Paulo, acho que a maior parte de vocês conhece muito bem, é um ex-residente nosso. João Paulo, quando que você terminou a residência mesmo? Alô? Alô? Eu acho que ele deve ter caído a ligação dele, viu, Matheus? Vamos Tá esperar ele bom. Bom, voltar mas o João aqui. Paulo, eu vou apresentando ele enquanto isso. Eu achei que Isso. eu tivesse caído, ainda bem que foi ele. Eu vou continuar apresentando, já já ele entra, mas o João Paulo terminou a residência dele, acho que há uns 5 anos, eu acredito, né? Não lembro exatamente. E tem um currículo extenso aí. Visitou, já antes de vir para a gente fazer residência conosco aqui na Unicamp, ele visitou vários serviços fora nos Estados Unidos. E espera aí, ele tá me ligando aqui. Fala. Tá bom. Eu tô esperando você aqui. Falou, pode deixar, pode deixar. Vai tranquilo. Ele falou que teve um problema com a internet dele, mas está reconectando e pediu para a gente ter um pouquinho de paciência. Mas então o João Paulo ele foi um residente nosso, e depois de que ele saiu ele sempre se interessou muito por cirurgia de base de crânio, né? Muito estudioso, publicou muita coisa durante a residência e antes da residência. E depois disso ele visitou vários serviços fora, né? Ele passou um tempo em Nova York com o Ted Schwartz, passou um bom tempo fez um fellow de 2 anos em Toronto com o Dr. Gentili, depois fez um fellow, terminando agora um fellow de 2 anos em Cleveland com o pessoal, com o Pablo Recinos, e agora ele está voltando, pelo que eu saiba, para os próximos meses, para Toronto novamente. Ele conhece bastante gente, publicou muito sobre isso, tem um currículo brilhante, é um grande cirurgião. Eu já operava muito bem quando era residente. Eu recebeu essa terça-feira, ele veio nos visitar aqui na Unicamp, participou dessa cirurgia conosco, com o Cleiton aí. Tem uma técnica muito boa. Eu acho que é um cara que é muito bom ter perto da gente, apesar de ele estar longe agora. Mas acho que a gente já vai ouvir falar muito dele ainda na neurocirurgia, na base do crânio. O doutor Helder entrou aí também. Isso, o doutor Helder está aí, o doutor Américo também está, eu acho. A América também entrou. Também. Então, e aí o João Paulo, ele falou que teve esse probleminha aí, mas que ele está reconectando lá. Não sei o que ele exatamente, Vamos aguardar um qual pouco. que foi o problema, mas ele pediu para a gente esperar 2 minutinhos. E a aula que ele decidiu falar é sobre acesso aos seios cavernosos, né, por via endoscópica endonasal. Esse é um interesse crescente na neurocirurgia da base do crânio, e em relação, principalmente à cirurgia endoscópica endonasal, permitiu uma via de acesso que antes não se tinha, né, medial para o seio cavernoso, e que é muito interessante por causa da relação com os nervos, né, que estão em geral na parede lateral do seio cavernoso. Então, para alguns casos, realmente tem uma aplicação muito boa. E cada vez mais quem trabalha com isso tem acessado patologias, principalmente que tem esse comportamento adenomas, por exemplo, que vem de medial para lateral. Cada vez mais se aplica essa abordagem para o seio cavernoso por via endoscópica endonasal. Não, sorry. Desculpa. Compartilhar aqui. Eu não sei se eu já... João? Vocês vão me falando e eu procuro ir
e aqui seguindo inicialmente com as imagens. Vocês conseguem ver minha tela? Sim. Tá bom. Bem, boa noite a todo mundo. Desculpa o atraso, desculpa os problemas técnicos, como todo mundo sabe, isso é meio fora do controle, mas eu vou procurar não tomar demais tempo de todo mundo hoje. A gente vai estar falando hoje, iniciando essa série de conversas sobre a cirurgia de base de crânio, com um pouco de foco, pelo menos inicialmente, na parte endoscópica da base do crânio. E hoje eu tive a honra, eu agradeço o Matheus, o Henrico, por terem me dado a oportunidade de conversar um pouco hoje sobre um tema que é, sem dúvida, muito importante, que são os acessos endoscópicos à região paracelar e aqui, especialmente, ao seio cavernoso. E a importância se deve, claro, à predominância do tipo de tumor que vai estar invadindo o seio cavernoso, principalmente do ponto de vista endoscópico, que seriam os adenomas hipofisários, mas aqui a gente também vai conversar um pouco sobre outros tipos de lesão e como isso pode se relacionar com essa anatomia no seio cavernoso. Bem, eu sempre gosto de agradecer, e aqui hoje, óbvio, vai um agradecimento especial a todo mundo da Unicamp. Eu tenho que sempre agradecer muito o Dalfabro, mas todo o time. Agradeço o Dr. Evandro, os colegas de Fortaleza, o Jackson, o Lucas, que sempre me apoiaram no começo de tudo, o time do Canadá, lá na Universidade de Toronto, com Fred Gentile, a Gallery Zade, o time na Mayo, na Cornell, com Ted Schwartz e o Quinones, e principalmente também agora, mais recente, o time da Cleveland Clinic, com o Pablo Recinos e o Varun Kashetri, que são pessoas que me ajudaram muito nesse último ano, principalmente em relação a esse meu interesse com a endoscopia no seio cavernoso. Bem, na minha opinião, não tem como a gente discutir, e a nossa escola, a escola aqui na Unicamp, a gente leva muito isso a sério, a importância da anatomia microcirúrgica e do treinamento em laboratório para que a gente possa atingir o próximo nível em relação à técnica cirúrgica. Na minha visão, não tem como a gente discutir ou chegar a adentrar um tópico tão complexo quanto a anatomia ou a técnica cirúrgica, seja por via aberta, seja por via endoscópica do seio cavernoso, se a gente não tiver a oportunidade de ir no laboratório. E eu sou muito grato à oportunidade que a Unicamp me deu, que a Beneficência me deu inicialmente, e depois a gente teve chance de passar por todos esses laboratórios, e muito do que a gente vai ver hoje foi feito aqui nesse laboratório, na Cleveland Clinic, e aqui também na Universidade de Toronto. Bem, a anatomia do seio cavernoso, eu sei que o Dr. Helder Tedeschi já deu uma aula fantástica, como são as aulas dele, em especial o seio cavernoso, na minha opinião, sobre a anatomia microcirúrgica e os acessos transcranianos. Então, hoje a gente vai dar uma perspectiva do acesso endoscópico em relação a essa região. E aqui eu falo região porque realmente a gente vai entender o seio cavernoso, mas como uma região paracelar, incluindo o seio cavernoso e o cavo de Meckel, mais do que uma região isolada, porque como eu sei que o Dr. Helder conversou, o seio cavernoso ele é um espaço, se a gente for definir anatomicamente, relativamente pequeno, mas a região paracelar vai incluir um monte de outras estruturas pequenininhas ao redor que vão ser importantes e devem ser consideradas do nosso tratamento cirúrgico. Do ponto de vista transcraniano, e aqui eu usei uma figura que eu tinha conseguido com o Dr. Evandro, a gente está muito familiarizado com essa divisão anatômica, onde a gente fala dos triângulos do seio cavernoso, e principalmente essa divisão onde a gente tem o teto do seio cavernoso, onde vai incluir a porção clinoidal, mais anterior, e a porção do triângulo oculomotor, na porção mais posterior, e também os triângulos laterais, que no caso do seio cavernoso per se, a gente vai ter o triângulo supratroclear, localizado então acima do nervo troclear, e o triângulo infratroclear, localizado então abaixo do triângulo do nervo, do quarto nervo do nervo troclear. A gente tem os triângulos de fossa média, o anteromedial e o anterolateral, então localizados entre V1 e V2, e então entre V2 e V3. Isso tudo é óbvio, é interessante, isso tem que ser levado em consideração quando a gente pensa na anatomia dos acessos ao seio cavernoso, só que é claro, como eu sei também que foi discutido previamente, esses triângulos ajudam, mas muitas vezes a gente tem que usar muito mais do que um triângulo ou dois triângulos para adentrar o seio cavernoso por cima. Do ponto de vista de um acesso ínfero-anterior, ou no acesso endoscópico pela cavidade nasal, a gente vai ver que essa divisão em triângulos e a posição superior e lateral, ela muda um pouquinho. E, na minha visão, acho bem legal como o Juan Fernandes ele propôs, através de uma modificação do trabalho do Roulton de 1978, em dividir o seio cavernoso em alguns compartimentos. E aqui, essa divisão foi feita de acordo com a localização do compartimento do seio cavernoso em relação com a carótida, seja ela o segmento clinoideu,
o segmento clinoideu, o segmento horizontal cavernoso, o segmento do joelho posterior, o segmento vertical. Se a porção do seio cavernoso está localizado à frente do componente vertical da carótida cavernosa e abaixo do segmento horizontal, esse passou a ser chamado de compartimento inferior. Se é localizado lateral à carótida cavernosa, passou a ser chamado de compartimento lateral. E daí a gente tem um compartimento posterior, localizado atrás do segmento ascendente da carótida cavernosa, e um segmento superior, localizado acima do segmento horizontal e abaixo do teto do seio cavernoso. A primeira consideração importante aqui que a gente tem que observar é que, na minha visão, sendo crítico a essa divisão, a gente observa que, na verdade, essa divisão, principalmente entre inferior e lateral, é quase que uma divisão puramente anatômica, porque não existe em si uma divisão, uma estrutura rígida por si, que vai dividir esses dois componentes. É claro, mas é interessante ter um componente lateral, é um fato, mas o que a gente chama de compartimento lateral aqui passa a ser algo muito mais importante se a gente entender que o que a gente está vendo aqui, na verdade, já é a parede lateral do seio cavernoso e mais à frente a fissura orbital superior. Então, essa nomenclatura, ela é utilizada, eu acho que ela deve ser considerada, mas tem algumas ponderações. Do ponto de vista posterior, ou seja, posterior à carótida cavernosa, a gente vai ter os dois componentes, superior e posterior, mas, mais uma vez, não existe uma divisão exata entre os dois. Então, na minha visão, acho que é interessante a gente considerar também, além dessa divisão em 4 compartimentos, em 2 regiões, que seriam a região anterior ou anterior-inferior e uma região superior e posterior do seio cavernoso, porque, na verdade, essa divisão seria, então, feita pela carótida em si, como uma estrutura anatômica a ser considerada. Do ponto de vista de anatomia óssea, quando a gente pensa no seio cavernoso por um acesso transcraniano, as 2 principais estruturas que a gente considera acabam sendo a clinoide anterior, devido à sua relação com o teto do seio cavernoso e a porção mais superior, e aqui a gente vê essa relação nesse espécime ósseo. Quando retirada a clinoide anterior, a gente vê que boa parte do seio cavernoso da porção anterior se continua diretamente com a fissura orbitária superior, e é coberta, então, pelo clinoide anterior. A outra estrutura que a gente sempre considera, principalmente se a gente pensar em acessos transcavernosos para a região do clivus alto, ou região da basilar, é o processo clinoideu posterior, o qual fica localizado aqui na porção mais lateral do dorso da cela. Esse processo clinoideu posterior vai ter uma relação com o joelho posterior da carótida cavernosa, e isso deve ser lembrado tanto para os acessos transcranianos quanto para os acessos endoscópicos, como a gente vai discutir mais à frente. Do ponto de vista de anatomia endoscópica e de acessos endoscópicos para a base de crânio, a clinoide anterior, ou pelo menos a maior parte dela, vai ter uma importância menor, por assim dizer. A principal importância na clinoide anterior vai ser essa estruturazinha pequenininha aqui, que é o pilar óptico, separando a clinoide anterior e o canal óptico, e a gente vai ter uma importância maior a clinoide posterior, principalmente, mais uma vez, quando a gente está passando de via anterior para posterior em direção à cisterna, a fossa interpeduncular e cisterna prepontina, e a clinoide média, aqui mostrado em MCP, quando a gente estiver lidando com as lesões que se estendem até o segmento clinoideu da carótida e também em relação ao compartimento superior do seio cavernoso. Isso tudo a gente vai ilustrar, mas são essas relações que têm de ser consideradas. Quando a gente olha por uma visão puramente endoscópica, e aqui olhando essa porção óssea, assim como em todo acesso endoscópico, a gente tem que identificar todos esses landmarks anatômicos. O primeiro sempre vai ser a cela, e acima da cela a gente vai procurar identificar os canais ópticos, superolateralmente, e esse espaço na região média, que vai ser o espaço do supracellular notch, ou que foi classicamente considerado o espaço tubercular, mas que, na verdade, o tubérculo da cela é algo bem minúsculozinho que não está representado por toda essa região aqui. Isso é mais o sulco pré-quiasmático. Lateralmente, quando a gente observa essa região, a gente vai estar vendo, então, a proeminência paraclinoideia da carótida, que foi exatamente o nome inicialmente proposto pelo Kassan, mas a gente sabe que essa região, na verdade, é o segmento clinoideu da carótida, através de outras classificações, como a do Houghton, localizadas entre a região do anel dural distal e o anel dural proximal. Por que isso é importante? Porque essa região, e aí é uma discussão anatômica que a gente pode discutir depois, ela pode ser, alguns autores consideram como região extradural e extracavernosa, e outros consideram como região extradural, mas intracavernosa.
e a gente vai entender um pouco mais sobre isso porque depois. Mas veja bem que o seio cavernoso, pelo menos per si considerado, ele está localizado nessa região, ou seja, no terço inferior ao plano da cela, e tem esse deslocamento antero-posterior, que é o segmento horizontal, o joelho posterior, que sempre tem essa relação próxima a esse quadrilátero inferolateral da cela e da hipófise, e depois se desloca inferiormente. Quando a gente olha essa anatomia óssea, a gente tem que pensar, como eu estava falando antes, nas relações ósseas das clinoides. A clinoide anterior, mais uma vez, ela não teria uma relação direta, pelo menos a maior parte dela, com esse acesso, mas aquela basezinha que é o optic strut, ou pilar óptico, ele sempre fica localizado entre o canal óptico, o segmento clinoideu e aqui a fissura orbital superior. Então, essa região aqui é o chamado recesso óptico-carotídeo lateral, ou o pilar óptico. Quando a gente pensa, então, e a clinoide média e a clinoide posterior? Essa região aqui, onde a gente está vendo essa proeminência óssea medial ao segmento clinoideu da carótida. Alô? Está todo mundo ouvindo ainda, não? Sim, está tudo bem. Pode, é que alguém entrou tudo na bem. sala aqui. O que a gente está observando aqui é a clinoide média, que em alguns casos vai ser proeminente, e como a gente está vendo nesse caso, e que se a gente for querer acessar o segmento clinoideu da carótida, ou então acessar o compartimento superior do seio cavernoso, muitas vezes vai ter que ser retirada. O primeiro nuance técnico em relação a essa parte, a gente vai ter um vídeo mostrando isso, mas é que para retirada segura, pelo menos do meu ponto de vista, dessa clinoide média, a exposição, ou seja, o unroofing da carótida clinoidea deve ser realizado, e essa manipulação ser feita de lateral para medial, com esse cuidado da pontinha da clinoide média aqui, que vai lá, tá atrás da carótida clinoidea, e pode causar uma lesão da carótida ali, que vai ser de difícil reparo durante a cirurgia. Os outros detalhes anatômicos são as linhas pontilhadas, que a gente sempre tem que lembrar. O anel dural distal, que vai estar relacionado com a porção inferior do canal óptico, isso se explica pela relação dural, que a gente vai ver mais para frente, e o anel dural proximal, que fica aqui, correndo na base, ou seja, na porção inferior do pilar óptico, e se estendendo, então, até o assoalho da cela, cobrindo essa porção medial do seio cavernoso, e aquela discussão que a gente falou sobre isso ser intracavernoso ou não, é porque a porção mais medial e anterior do anel dural proximal, ela não é contínua, ela é perfurada, e isso faz com que parte do sangue venoso do seio cavernoso adentre essa região clinoidea, formando essa confluência venosa. Bem, antes de falar do seio cavernoso em si, o que está lá dentro dele, como a gente vai ver isso por uma visão endoscópica, é importante que a gente lembre das paredes do seio cavernoso. Isso aqui é uma ilustração de um paper muito legal do Campeiro, com o grupo do Houghton, do Dr. Evandro também está nesse paper, em que ele ilustra essas relações entre as duas camadas de dura que vão estar cobrindo a base do crânio. Essa camada mais alaranjada que vocês estão vendo aqui, que vai ser a camada meningeia, e a camada verde, que é a camada periosteal. Se a gente observar a parede lateral do seio cavernoso, a gente vê duas camadinhas aqui, a camada laranja, a meningeia, a camada verde, a periosteal, e é por isso que a gente consegue fazer aquele peeling da parede lateral do seio cavernoso. A gente tira a camada meningeia e deixa só a periosteal, que é fininha, e daí vai ver os nervos. Quando a gente olha o teto, a mesma coisa, tem duas camadas, então vai ter aqueles ligamentos interclinoideu, um ligamento petroclinoideu anterior e posterior, e depois a camada reticular fina cobrindo de novo. Só que se a gente olhar aqui na frente, essa porção anterior, que no caso a gente vai olhar só essa basezinha, a gente está vendo que só tem verde, ou seja, só tem periosteal. E isso vai ser importante na endoscopia, porque a gente vai ver uma separação entre duas porções, da parede anterior, que vai ser só periosteal, ou seja, só uma camada de dura, e da parede média, que é essa parede aqui, laranjada, que vai formada só pela dura meningeia da continuação da dura do diafragma aqui em cima. Isso vai ser importante por quê? Porque quando a gente está pensando em acessar essas regiões, a gente, quando vai por cima, a gente pensa em peeling, a gente pensa em abertura dural com preservação da anatomia, com guias como o terceiro nervo e a clinoide posterior. E daí a gente consegue mobilizar tudo isso e ver essa camada reticular, que são os guias para a gente adentrar através dos triângulos que a gente mencionou anteriormente. Quando a gente vai por baixo, a gente vai usar a carótida clinoidea como referência anatômica, a célula, ou seja, a glândula hipofisária com certeza, e muitas vezes essa junção aqui entre o canal óptico, o nervo óptico e a carótida clinoidea. Mas, diferentemente do acesso transcraniano, a gente não vai fazer um peeling dessa vez. Por quê? Porque as paredes, seja ela a parede anterior, aqui observada, vocês estão vendo com a minha seta, e a parede medial, que no caso vai estar localizada medial esse raminho dural,
que aqui está exposta, uma vez aberta a sedura, elas são paredes únicas. Isso vai ter importância tanto nos acessos ao seio cavernoso direto, quanto em relação a uma técnica que a gente vai descrever em seguida, que é a técnica, vamos dizer assim, o passo a passo descrito pelo Juan, a técnica que já existia antes, mas que ele fez uma descrição bem legal, que é a técnica para ressecar a parede medial do seio cavernoso, que é útil em alguns casos de adenoma mais infiltrativo. Bem, quando a gente pensa em abordagens endoscópicas, e o nome da aula, inclusive, é esse, a gente tem que lembrar que a abordagem endoscópica endonasal, existem diversas abordagens endoscópicas. A principal que a gente faz é a abordagem endoscópica endonasal transesfenoidal e transcelar, para os adenomas hipofisários, mas essa abordagem, em geral, ela não é muitas vezes suficiente para alguns adenomas. Então, quando a gente pensa em adenomas que vão ter uma extensão para o seio cavernoso no compartimento superior e no compartimento posterior, muitas vezes uma abordagem transfenoidal transcelar com a exposição da carótida clinoidea, ela vai te ajudar a ter essa visão do seio cavernoso, e isso vai ser suficiente. Contudo, se a gente vai ter um tumor, um adenoma hipofisário, por exemplo, ou um outro adenoma, como o schwannoma trigeminal, essa visão mais lateral do seio cavernoso, que a gente está vendo aqui, ela vai ser mais bem atingida, a gente vai ter uma visualização melhor se a gente conseguir fazer um acesso transpteriogoideu, que a gente vai mostrar em seguida. Então, aqui a gente está vendo o seio esfenoidal. Sempre a gente tem que avaliar toda essa anatomia óssea e identificar tudo que a gente precisa ver, ou seja, a gente abre não só o seio esfenoidal, mas faz uma etinoidectomia posterior completa para ver a base do crânio, aqui é o plano esfenoidal, aqui é a região do tubérculo, o sulco pré-quiasmático. Esse ângulo entre o plano e essa região do sulco pré-quiasmático é o limbo esfenoidal. A gente está vendo a proeminência do canal óptico à esquerda, a proeminência do canal óptico à direita, e logo abaixo deles, imediatamente, a gente vê a proeminência da carótida clinoideia. Medialmente, o nosso principal landmark é a glândula hipofisária, e aqui do lado esquerdo, principalmente, vocês conseguem ver já a coloração azulada do seio cavernoso, que se estende lá do anel dural até a região mais baixa, próxima à base do seio esfenoidal. Fazendo tudo isso, os principais pontos iniciais é a abertura da célula, depois a gente expande para um lado ou para o outro, a depender de qual seio cavernoso está infiltrado. Essa exposição, em geral, ela é benéfica se ela atinge pelo menos o nível do anel dural distal, e a gente consegue expandir essa região se a gente estiver querendo ir mais lateral com acesso transptergoideu. Aqui, só para mostrar um detalhe anatômico que, na minha visão, é interessante e importante, essa aqui é a dura que está cobrindo o nervo óptico, ou seja, dentro do canal óptico, e aqui observa a artéria oftálmica saindo, seguindo o nervo óptico, e olha que essa dura, ela segue medialmente e forma essa conexão com o diafragma, formando essa parte do anel dural distal aqui, que vai se comunicar, então, com o diafragma da célula. Ou seja, todo esse componente dural é contínuo, isso vai ser importante, esse entendimento da anatomia dural é importante não só para a abertura dessas regiões, mas também para a compreensão de como os meningiomas vão estar infiltrando. Se a gente olhar, tem um buraquinho aqui, ó, esse buraco ele existe porque antes eu tinha feito um acesso transclinoideu, perdão, eu tinha retirado a clinoide por cima, né? Então ficou o buraquinho aqui do pilar óptico, e a gente vê uma outra prega dural aqui, ó, se estendendo de lateral para medial e cobrindo a carótida clinoidea e seguindo quase que até a base da região da célula. Essa é a continuação do anel dural proximal, e aqui vai se estender na base da clinoide e vai seguir para a fissura orbital superior. Bem, continuando isso aqui, quando a gente pensa, então, como eu falei, existe o acesso transfenoidal, mas existe o acesso transpterigoideu. O acesso transpterigoideu existe por causa da porção das placas pterigoideias do osso esfenoidal. E a gente vê esse acesso transfenoidal, quando a gente mobiliza, ali já abriu a maxila, já conseguiu retirar a porção do osso palatino, e a gente vai estar vendo essa pterygoid wedge entre V2 e o nervo vidiano, que vai estar localizado mais na base. Aqui é só um passo a passo, vou pular isso um pouco rápido, que não é o ponto da aula de hoje. Mas a gente está vendo aqui, então, o nervo vidiano foi visto, aqui continua a drilagem, segue o nervo vidiano, e consegue ter essa exposição não só do seio cavernoso, mas também do cavo de Meckel, ou pelo menos da chamada janela quadrangular, que vai levar até o cavo de Meckel. Bem, partindo para a parte mais cirúrgica, verdadeiramente falando aqui, o primeiro tópico, então, a gente vai falar sobre cirurgia relacionada a paredes durais do seio cavernoso. A primeira técnica é essa técnica chamada ressecção da parede medial do seio cavernoso. É uma técnica muito interessante, principalmente para adenomas do tipo produtores de GH, ou seja, acromegalia,
Isso é porque eles são os adenomas que mais frequentemente vão descer em região acela, ao invés de crescer superiormente, e tendem a crescer lateralmente, como infiltrando a parede medial do seu cavernoso e adentrando o seu cavernoso em si. Como é que a gente faz isso? Então, a gente vai expor o seio sinoidal bem amplo, como a gente conversou antes, vai drilar a região da célula e vai expor essa carótida paracelar, ou carótide do segmento clinoideu. E, então, expor mais inferiormente também, pelo menos abaixo do nível da célula. Por quê? Para que a gente consiga adentrar esse bolsão de sangue que a gente vê aqui, que é a parte da região anterior do seu cavernoso, que a gente tinha falado antes. Isso é importante por quê? Porque a gente vai querer criar um corredor onde esse corredor ele seja livre de carótida. A gente, obviamente, não quer causar uma lesão arterial logo na entrada. Aqui a gente está vendo, essa peça mostra bem a diferença entre a parede medial, que fica medial a esse vasinho perfurante que vem lá da carótida cavernosa, e a parede anterior, que fica lateral a esse vasinho aqui. É só uma referência anatômica para vocês verem. Quando a gente pensa em abrir essa região, como é que a gente faz? Vocês vão ver na cirurgia, a gente faz um Doppler, mapeia essa carótida, esse aqui é o joelho anterior e vai curvar para trás. O problema na acromegalia é que às vezes essa curva ela é bem tortuosa aqui, essa curva posterior, então você tem que ter muito cuidado ao abrir. Mas em geral esse bolsão é um bolsão seguro, tem sangue venoso que vai drenar com muita pressão, mas você consegue controlar com Flocil, com hemostático de sua preferência. Então, aqui, quando a gente abre esse seu cavernoso todo, a gente quer fazer uma abertura ampla, até porque, como eu falei, a gente vai controlar com o Flocil. E se você não tem um buraquinho grande o suficiente, aquele Flocil que você vai injetar, ele vai ficar escorrendo na parte estrutural e não vai fazer o controle de hemostasia que você queria. Então, a primeira parte é um aspirador com alta pressão para drenar aquele sangue venoso, vai abrir aquilo mesmo, vai sangrar venoso mesmo, em alta pressão, você tem que ampliar aquele espaço e daí você controla com o Flocil, e daí você vai criando seu espaço. Uma vez esse espaço é criado, a gente tem que fazer um corte inferolateral, inferomedial e um corte superior que pode se estender até a região da clinoide posterior e retirar tudo isso. A gente vai ter um detalhe arterial, que é a hipofisária inferior, que por sinal ela não é esse vaso, a hipofisária inferior ela sai lá de trás, esse aqui é um vaso dural, originado do segmento horizontal da carótida cavernosa, e essa hipofisária inferior, ela pode ser uma fonte de sangramento arterial durante esse procedimento, a gente tem que ter cuidado com ela. A hipofisária inferior, então, é esse vasinho que a gente está vendo aqui atrás, e como eu falei, quando a gente vai seguindo em direção à clinoide posterior do osso da célula, se a gente vai cortando sem ter cautela suficiente, infelizmente eu tive uma lesão de hipofisária inferior ano passado, ela vai dar um sustinho e você vai ter que dar um jeito de controlar. Bem, o primeiro caso, esse é um vídeo que quem me cedeu foi o Varun Cachete lá de Cleveland, é um caso muito legal que ele teve, foi um paciente com Cushing, e ele aqui o vídeo já da ressecção feita, e tinha essa extensão para a parede medial aqui do lado esquerdo. O que ele fez? Ele usou o Doppler, abriu primeiro com a tesourinha, e aqui um detalhe, aquela abertura com a tesourinha, eu particularmente acho que a gente já não faz mais, a gente usa uma faquinha, né, uma sickle knife para abrir aquela porção anterior, e depois tem uma faquinha que é a McAlvin knife, desculpa, que ela tem um lado cortante e um lado rombo, e a gente usa esse lado cortante para ampliar esse corte na parede anterior e seguir com o procedimento. Então aqui está vendo que está sendo dissecada essa abertura que foi criada, isso tudo é a parede medial, e esse corte está sendo ampliado. A próxima coisa que é importante notar aqui, olha o que ele está fazendo, ele está abrindo a parede anterior, mas ele está seguindo medialmente. O que a gente vai ter medialmente na base da célula? A gente vai ter aquele plano de dura duplo, que nada mais é do que aquela junção da dura meningeal e periosteal na base da célula, e vai ter, então, o seio intercavernoso inferior. Então, outra maneira de fazer essa mesma abertura, ao invés de vir de lateral para medial, você pode vir de medial para lateral, e você também consegue fazer essa manipulação da parede medial. Aqui vai abrindo, essa é a McAlvin knife que a gente estava falando, né? Vai cortando essas adesões. O Juan, inclusive, conseguiu encontrar um padrão. O único padrão que eu considero realmente importante é o que chama de o ligamento hipofisário carotídeo, e os outros são meio mais variáveis. Então, vai ligando, vai cortando tudo isso, e depois, com a identificação precisa da carótida, você consegue fazer essa ressecção. Aqui não foi até a clinoide posterior, mas como a gente falou, você consegue ir. Aqui a carótida, vocês estão vendo, então isso aqui tudo vai ser ressecado. E aí foi mandado para patologia, nesse caso era um Cushing, não era um GH, mas foi positivo para tumor nessa região.
Esse é um outro caso, a mesma técnica, no caso um pouquinho diferente. Esse é um caso que eu fiz com o Pablo, e a gente vê que a gente tomou o secretor de GH, que estava tocando a parede medial, mas como era secretor de GH, existe um certo número que até 50%, pelo menos na série de Stanford, tendem a ser positivos, e daí a gente considerou fazer isso pela anatomia que estava relativamente benigna. Então, aqui é um vídeo semelhante, a técnica que a gente descreveu. Matheus, você está ouvindo? Eu fazer essa abertura. Deixa eu só ver aqui, a minha internet está indo até bem demais para a internet de celular, mas ela pausa um pouquinho. Bem, aí aqui a gente vai começar a abertura. Aqui está a porção da parede, a medial está aqui, e a parede anterior vai estar aqui. Então, como é que a gente vai fazer isso? Fez o Doppler, mais uma vez. Espero que vocês estejam conseguindo ver o vídeo bem. Usou a Sickle Knife, a McAlvin Knife agora, e vai abrir aquele buraco grande que a gente estava conversando antes. Disseca a parede medial para longe da parede anterior. O Flowseal vai controlar aquele espaço, e óbvio, você vai usar o Flowseal várias vezes até conseguir uma janela mais seca de sangue venoso. E vai dissecando de lateral para medial. Vai cortar o corte ínfero-lateral, a gente vai ter o corte ínfero-medial, depois vai ter o corte indo até posterior, a internet começou a cair, um corte mais superior, e daí a gente vai estar ressecando aquela porção final da carótida ali, e aquilo ali, eu não mostrei para vocês, mas foi um clipezinho que a gente botou na origem da hipofisária inferior, que tinha tido um sangramento arterialzinho pequeno naquela região. Bem, esse paciente ficou bem e atingiu remissão de doença para o tumor dele, secretor de GH. Falando dos compartimentos de seio cavernoso, a gente tem o primeiro compartimento a discutir, seria o compartimento superior, que é aquele localizado acima do segmento horizontal da carótida cavernosa e atrás do joelho anterior, obviamente, então, abaixo do teto do seio cavernoso também. Quando a gente abre a parede medial e a parede anterior do seio cavernoso e adentra esse compartimento superior, o que a gente vai encontrar? Primeira coisa, medialmente vai ser a hipófise, lateralmente a gente começa a ver essa estrutura aqui, ó, que é a clinoide posterior, que vai estar sempre se angulando com esse biquinho aqui atrás do joelho anterior da carótida. Se a gente segue e usa uma lente angulada de 30 aqui, e aqui está vendo que eu estou mobilizando esse joelho anterior, a gente começa a ver duas estruturas, perdão, três, de medial para lateral. A primeira, a clinoide posterior, essa estrutura branca que vai da clinoide posterior até a clinoide anterior, que isso é um ligamento, se vai de uma clinoide para outra, então é um ligamento interclinoideu, formando parte do teto do seio cavernoso, e aqui é o terceiro nervo oculomotor, correndo aqui bem lateral ao ligamento interclinoideu. Quando a gente compara essa vista de baixo com a vista de cima, a gente vê que é exatamente a mesma coisa, só um ângulo diferente, né? Então, a gente vê que o terceiro nervo ele fica medial ao ligamento interclinoideu, que aqui não está marcado, mas a gente vê essa relação semelhante aqui em cima, tá bom? Bem, se a gente abre aquele ligamento interclinoideu por baixo, né, a gente vai estar fazendo um acesso transoculomotor, ou um acesso para a região parapeduncular, como o Juan nomeou inicialmente, e esse acesso é interessante para alguns tumores que vão estar invadindo essa região cisternal próxima à região medial do lobo temporal, com cuidado, é claro, de sempre preservar o joelho posterior, a porção horizontal e o nervo oculomotor. Outra estruturazinha que vai ser muito importante aqui vai ser o que? A artéria comunicante posterior, à medida que ela segue da carótida até a cerebral posterior. E aqui vocês estão vendo que se a gente abre por baixo, a gente vai estar, obviamente, olhando para cima e vendo essa região do terceiro, do uncus, a comunicante posterior seguindo até a cerebral posterior. E como a gente discutiu, como foi discutido anteriormente, se a gente abre isso de cima para baixo, a gente vai estar fazendo um acesso do lenque intradural para o seio cavernoso, retirando aquela porção dural do teto do seio cavernoso. Mas a anatomia que a gente sempre tem por cima, que a gente é mais familiar, ela, de certa forma, também é a anatomia que a gente vê por baixo, só que por um ângulo diferente. E isso, eu acho que é um ponto importante que a gente sempre tem que considerar, porque
Existem algumas situações, a gente vê uma anatomia por cima, anatomia por baixo, um cirurgião que opera por cima, um cirurgião que opera por baixo, mas todo mundo tem preferências e mais facilidades em alguma das áreas, mas é sempre a mesma anatomia e, na minha visão, é importante que a gente possa dominar as duas vias. Até porque é uma questão mais de indicação e seleção de casos do que uma ser melhor do que a outra, na minha opinião. Bem, aqui um caso para demonstrar que é um adenoma secretor de GH com invasão do compartimento superior, perdão, o vídeo está aqui. Nesse caso, o que a gente fez? Esse caso vai ilustrar aqui aquela exposição da carótida. Aqui vocês estão vendo a célula já foi exposta, né? Uma extensão celular grande desse tumor. E aqui, esse tumor estava invadindo para a direita, desculpa que eu não mostrei, eu mostro no final do vídeo a ressonância pré e pós. E a glândula estava para a esquerda. Então, a gente vai expor a carótida aqui, a carótida paraclinoideia, ou paracelar ou clinoideia, e para isso a gente tem que drilar muito bem fininho, e daí a gente vai tirando esse osso de baixo para cima e de lateral para medial. O que é esse osso aqui que a gente está vendo que ficou, que não saiu depois dessa manobra? É uma carótida, é um clinoide médio proeminente, localizada medial ao segmento clinoideu da carótida e bloqueando esse acesso ao segmento clinoideu e, de certa forma, ao compartimento superior. Para a gente mobilizar isso, a gente tem que sempre ver a tomografia pré-operatória e garantir que não existe um anel ósseo carotídeo ao redor dessa carótida clinoideia, e mobilizar com um dissector de lateral para medial. Está vendo que aqui eu estou sendo bem cuidadoso, procurando pegar a pontinha dele, e sempre tem um sangramentinho venoso, às vezes, porque essa ponta está inserida ali no seio cavernoso. Isso é controlado, e aí a gente tem essa exposição toda dessa carótida clinoidea, e aqui eu ainda queria chegar até a altura do anel dural distal. Bem, o tumor é adura e aberta, o tumor, a parte celular vai ser ressecado, como a gente já foi discutido antes, dois aspiradores, cureta, dissector fino, etc. E aqui a gente vai estar abrindo a porção da parede anterior e observa esse tumor já entrando no seio cavernoso, com esse detalhe, que o que esse tumor fez? Tal qual como os outros adenomas, ele perfurou a parede medial do seio cavernoso, e aqui essa parede medial está vista, e ele adentrou essa região. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar, mais uma vez, a parede medial do seio cavernoso aqui. Então, fez aquela mobilização, os cortes inferolaterais e inferomediais, e sempre é fundamental isso, ó, que é um bipolar bem delicado, muito, muito legal, para que a gente possa controlar qualquer sangramento arterial que possa vir a acontecer. Depois que a parede medial foi ressecada, a gente vem de frente para trás para tirar esse componente mais duro do tumor, que estava dentro do compartimento superior, e consegue mobilizar ele progressivamente, com cuidado. Olha aqui, a gente está indo bem embaixo dessa porção da carótida clinoideia, antes dela virar a carótida intradural em si, e procurando cortar com a tesoura mesmo essa porção. Então, é necessário técnica microcirúrgica, sim, a cureta também é um instrumento microcirúrgico, por sinal, mas alguns instrumentos cortantes têm de ser usados em casos selecionados, óbvio, com muito cuidado. Então, a ressecção é completa, a gente vê a carótida aqui no final íntegra, a lesão no compartimento superior retirada, e aqui coagulando a parte dura que ainda tinha sido preservada. Aqui é o resultado, vocês estão vendo o resultado radiológico, uma ressecção total desse tumor, e a gente aqui tinha um resultado só no pós-operatório nessa época, mas esse paciente, ele conseguiu atingir o controle de doença, pelo menos a curto prazo. É óbvio, é um paciente que tem uma chance maior de uma recorrência ao longo dos próximos anos. Bem, o compartimento posterior, ele é um compartimento importante aí não só para o seio cavernoso, mas também para essa região do ápice petroso, que vai estar logo medial ali. E é um compartimento onde a gente vai sempre estar lembrando do ápice petroso, e quando a gente pensa em ápice petroso, a gente tem que lembrar desse nervinho aqui, que é o sexto nervo. O sexto nervo, como a gente lembra, ele vai estar localizado, correndo no seio cavernoso, lateral ao segmento ascendente da carótida cavernosa, segue inferolateral ao segmento horizontal da carótida cavernosa e vai seguir até a fissura orbitária superior, correndo aqui inferolateral ao joelho anterior da carótida cavernosa. Quando a gente pensa nessa região toda, outra estrutura que a gente tem que lembrar é esse aqui, ó, que é o tronco meningo hipofisário, que vai dar aí a artéria de menas cônica acinária, artéria hipofisária inferior e uma artéria meningea posterior, que vão ser romos importantes que, mais uma vez, a gente quer preservar e evitar causar uma lesão. Uma referência anatômica importante, se a gente estiver trabalhando dentro do seio cavernoso e aqui no ápice petroso, é essa pontinha de osso aqui, ó.
Isso aqui é o processo petroso do osso esfenoidal. E aqui a gente está vendo que medial a ele, medial superior, a gente vê a passagem do sexto nervo entre os dois folhetos de dura, que vão formar o canal de Dorello e por onde ele vai passar de porção pré-pontina, porção interdural no canal de Dorello, então correr dentro do seu cavernoso, mais uma vez lateral, a carótida vertical ascendente cavernosa. Quando a gente compara isso por baixo e por cima, mais uma vez, essa comparação é importante. O ângulo, é óbvio, de visão é diferente, mas o sexto nervo, ele, mais uma vez, segue lateral a segmento vertical, mais uma vez ele vai estar seguindo até a fissura orbital superior, e mais uma vez ele vai ter aquela relação com a ápice petroso. Então, a gente consegue traduzir, usar a informação que a gente conhece dos acessos transcranianos, e a gente deve fazer isso, para os nossos acessos endoscópicos. Demora um pouquinho para se adaptar a essa visão diferente, mas a gente consegue, e na minha visão, essa é a melhor maneira de fazer essa transferência de um lado para o outro. Bem, em relação a caso cirúrgico, teve esse paciente aqui, olha só, é mais um caso de acromegalia, então mostra como esses pacientes tendem a ter essa infiltração no seio cavernoso. Era um paciente de 40 anos, com tumor secretor de GH, e tinha esse componente no compartimento superior, no compartimento inferior, e a ressonância sagital mostra também aqui no compartimento posterior. Eu vou mostrar a cirurgia rapidinho, mas olha o que a gente conseguiu fazer. A gente tirou a punção no compartimento inferior e no compartimento posterior, como vocês estão vendo aqui, mas esse componente no compartimento superior ficou. E por que a gente não tirou? Não foi porque a gente não queria tirar, foi porque a membrana, perdão, a parede medial do seu cavernoso, na posição mais alta dela, ali bloqueando o compartimento superior, ela não estava fenestrada. E a gente erroneamente pensou que tinha tirado tudo ali em cima, e na verdade simplesmente não abriu aquele compartimento, não abriu aquela parede medial e não chegou naquele compartimento. Então, é um detalhe técnico que a gente deve sempre levar em consideração, que a gente pode melhorar depois. Então, essa foi a lição que eu tirei nesse caso em especial. A gente fez um transpterigoideu, aqui eu vou passar mais rápido esse vídeo, foi chegado no compartimento inferior, a gente vai ver a carótida daqui a pouquinho, a carótida já está aqui, então foi trabalhada aqui ressecando um pouco da parede medial, mas a porção mais inferior dela, limpando embaixo da carótida, depois foi limpar atrás da carótida, e conseguiu fazer uma limpeza como a gente viu na ressonância, ali limpando a porção mais posterior, mas o componente superior, como a gente falou, ficou um pouco lá, e esse paciente aí foi encaminhado para a radiocirurgia para controle daquele componente superior. O compartimento inferior e lateral a gente vai ver junto, até como eu falei, não existe uma separação anatômica entre os dois. Eu acho que a gente pode chamar de uma região, como eu tinha falado antes, anterior e uma parede lateral, porque na verdade um compartimento inferior, um compartimento lateral, ele passa a existir e ser significativo só quando a gente tem um adenoma muito grande, causando esse espaço que antes era virtual entre a carótida e a parede lateral, a ser realmente clinicamente significativo. Bem, quando a gente abre aquela parede anterior, a gente vai estar vendo essa relação do seio cavernoso em si, com a região que a gente vai estar vendo da fossa média e aqui mais para trás com o cavo de Meckel. Olha, na base a gente sempre tem V2 e aqui em cima a gente vai ter a porção da fissura orbitária superior, sempre separada pelo pilar óptico do canal óptico aqui em cima. Então aqui a gente vai ter a fissura orbital superior, ou seja, terceiro, quarto, sexto e V1, e aqui V2 correndo para o forame rotundo. Isso é sempre atingido com acesso transpterigoideu, que desse acesso à parede lateral do seio esfenoidal. Se a gente abre aquela parede, aquela membrana dural, a gente vai estar vendo aqui o sexto nervo, como já foi falado antes. A gente observa a relação do joelho anterior da carótida com essa porção da fissura orbital superior, que vai ser o terceiro nervo chegando aqui, e V2 na base desse espaço tal chamado quadrangular. Se a gente mobiliza a carótida, e detalhe, obviamente, isso é uma manobra que não é feita costumeiramente, mas para mobilizar essa carótida, o que a gente tem que fazer? A gente tem que abrir o anel dural proximal, tal qual como é feito em alguns acessos transcavernosos, quando a gente adentra o seio cavernoso aí para um acesso transcraniano. Se a gente abre o anel dural proximal, a gente vai conseguir mobilizar, e aqui a gente podia abrir o anel dural distal também, eu mantive isso para mostrar a relação da dura cobrindo o segmento clinoideu com a dura que cobre o canal óptico, e se a gente mobiliza, a gente vê o terceiro correndo na parte mais superior da parede lateral, o quarto embaixo dele, o sexto, obviamente, e aqui um raminho, que é o ramo inferolateral, para nutrir esses nervos na parede lateral e nutrir a fossa média.
Por cima, isso aqui é clássico, a gente não precisa descrever, mas obviamente a gente vê V1, terceiro, quarto, sexto, chegando no medial V1 adentrando a fissura orbital superior. E aqui a diferença é claro, que V1 bloqueia de lateral para medial o seio, a visão do sexto, enquanto que por endoscópica o sexto bloqueia de medial para lateral a visão de V1. Um exemplo aqui, esse é um caso que, na verdade, é um caso predominantemente no cavo de Meckel, mas estava se estendendo até a parede lateral, era um hemangioma e com dor facial e parestesia, e foi optado pela cirurgia. Como é que foi feito isso? Esse aqui é um caso, inclusive, o Pablo me cedeu esse caso, esse aqui no, a gente está vendo que foi feito. Primeiramente, o que foi feito foi uma abertura do seio esfenoidal, e depois dessa abertura foi feita uma drilagem extensiva da parede lateral do seio esfenoidal. O que se conseguiu com isso? Se conseguiu a exposição disso aqui, ó. Isso é V2 correndo nessa posição mais baixa ali do seio esfenoidal. Quando você atinge V2, aqui ele está drilando o que a gente chama de maxillary strut, que é essa proeminência óssea entre a fissura e o forame rotundo, e aí vai tirar esse maxillary strut, e vai seguir V2. Se você segue V2, você vai chegar onde? Você vai chegar no cavo de Meckel e vai adentrar também o seio cavernoso, pelo menos a posição mais basal dele. Vai tirando esse ossinho fino, a gente tem aqui a carótida paraclival, tem a carótida clinoidea, mapeou tudo com Doppler e com neuronavegador. Você faz esse corte perpendicular a V2 e isso vai te preservar o sexto nervo. Daí é mobilizar a membrana dural e dissecar o hemangioma que estava ali. Esse hemangioma dissecado é relativamente fácil, leva um tempinho, tem que controlar o sangramento venoso, mas aí você consegue fazer a retirada completa da lesão, como foi obtido nesse caso aqui. Bem, para finalizar, obviamente o seio cavernoso, como a gente falou, é uma região relativamente pequena, e ela tem comunicação com diversas outras regiões na base do crânio. Se a gente vai pensar em relação a tumores nessa região, a gente tem que pensar em diversos fatores quando vai pensar em abordagem, né? A gente pensa no tamanho do tumor, porque se for lesões pequenininhas, às vezes assintomáticas, você pode acompanhar, às vezes você pode considerar uma radiocirurgia, dependendo da localização, do tipo de tumor, e a radiocirurgia, ela tem resultados bem legais, dependendo do tumor que você estiver lidando e da população que você estiver tratando. Você tem que pensar na localização e na extensão desses tumores, tem que pensar nos pontos de compressão de nervo craniano, porque muitas vezes esses pacientes apresentam-se com, por exemplo, terceiro, sexto, e essa sintomatologia, ela muitas vezes decorre de uma compressão do terceiro, por exemplo, na entrada da tenda, ou na fissura orbital, na entrada do teto do seio cavernoso, ou na fissura orbital superior, ou então até mesmo no nível dos forames rotundo e por aí vai. Então, a gente pensa nas extensões anteriores, que você vai ter a órbita e a fissura orbital superior. Tem que pensar nas extensões superiores, onde você vai ter o canal óptico e o teto do seio cavernoso, principalmente aí para o terceiro nervo. Daí a importância de se abrir a estrutura dural para que o terceiro nervo consiga respirar um pouquinho. Tem as extensões inferolaterais, que vão ser o forame rotundo e forame ovale. E vai ter a extensão posterior, onde vai ter principalmente o ápice petroso, com a região do cavo de Meckel. A consistência do tumor é claro, um adenoma molinho é muito mais fácil de ressecar do que um meningioma durão no seio cavernoso. É por isso, então, que, na minha visão, se você vai tentar ressecar o meningioma todo, a via transcraniana microcirúrgica ela é superior. Óbvio, existem discussões sobre apenas descomprimir o seio cavernoso, daí pode ter um papel na endoscopia, mas, na minha visão, pelo menos para meningioma, se você vai lá dentro do seio cavernoso, a via microcirúrgica ela é melhor, e mesmo assim a gente sabe que é uma cirurgia muito complexa. A relação com a carótida, óbvio, é fundamental, aqueles tumores que vão estar circundando completamente a carótida vão ser mais complexos de serem operados, e principalmente para meningioma, mais uma vez, quando circula a carótida todinha, aquele meningioma onde você pode ter uma lesão vascular significativa, isso vem já desde as séries, não só do Almeft, mas também do Shaker, que isso deve ser considerado. Finalmente, os mesmos pontos que a gente via por cima, a gente tem que lembrar por baixo. Então, a órbita, a fissura orbital superior, canal óptico, teto do seio cavernoso, forame rotundo, forame oval e o ápice petroso são pontos que devem ser considerados na avaliação pré-operatória desses pacientes. Isso é bem ilustrado, por exemplo, nesse caso, que é um caso que a gente está buscando publicar agora nas próximas semanas. É um caso de um
de um condrosarcoma, que ele estava originando-se ali da região petroclival, mas se estendendo até, aqui vocês estão vendo a posição mais inferior dele, mas estava se estendendo superlateralmente até a região do seio cavernoso e deslocando aqui o segmento petroso da carótida anterolateralmente. Então, vocês estão vendo toda essa lesão aqui. Eu vou passar rapidinho o que a gente fez. A gente fez um acesso transpterygoideu ao lado esquerdo, fez um flap no lado direito e a gente buscou fazer essa ressecção completa da lesão. Depois do acesso completo, o acesso transpterygoideu, ele conseguiu dessa visão lateral da parede do seio cavernoso, do seio esfenoidal, e aí a gente conseguiu ter essa visão toda aqui da região do ápice petroso. A gente continuou drilando, seguindo até essa junção. Na verdade, a gente até pode chamar de região do forame lácero aqui na curvinha, e essa região toda estava tomada por tumor, daí que não tinha mais carótida nenhum aqui, estava tudo jogado para o lado. Então, mapeou, a gente garantiu que a carótida não estava por ali, e daí fomos abrindo essa região, drilando a parte óssea acometida pelo tumor, mobilizando o tumor, que era molinho, como a maioria dos condrosarcomas são, quase que avascularizados, ou seja, não sangra muito por si só. E daí a gente foi continuando, ressecando a base da célula. Vocês vão me desculpar, acho que a minha internet já querendo falhar aqui. E, bem, vamos ver se vai. A internet está querendo falhar. Aí a porção do seio cavernoso a gente operou por último, a gente abriu essa parede anterior, abriu essa parede média, como vocês estão vendo aqui, mapeou a carótida que estava curvando aqui já, e aí adentrou inferiormente a carótida, usando a lente angulada, limpando aquele seio cavernoso naquela região. Quero ver se consigo mostrar para vocês pelo menos a imagem aqui de pós-op. Para não tomar muito do tempo, eu vou pular, depois se a minha internet melhorar, eu mostro de novo. Mas então a gente fez para condrosarcoma e cordoma, a retirada óssea extensiva ela é fundamental, então expôs até a dura da região clival, limpou o seio cavernoso o máximo possível, e aí a gente conseguiu fazer uma ressecção. Realmente não vai agora é meu computador mesmo, eu acho. Vocês estão conseguindo me ouvir bem ainda? Sim, tá tudo direitinho. Tá bom, acho que agora é um pouquinho o meu computador que tá também. É bom da internet, é isso, né? Que quando não resolve uma coisa é outra, é sempre fantástico. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa. Bem, eu vou continuar aqui, porque no final das contas, que eu estou no final da minha apresentação já, é importante que a gente entenda que essa abordagem, ela tem de ser uma abordagem multidisciplinar, né? Se a gente pensa desculpa, João, mas o teu slide saiu, tá? Só para você... eu estou tentando... É porque o meu PowerPoint travou aqui, eu não sei por quê. Eu vou tentar ver se eu corrijo, mas estava no final já, eu posso só falar essa parte final, não tem problema, não preciso dos slides. É importante a gente considerar sempre não só essa... Eu espero que vocês estejam conseguindo me ver agora. Tá conseguindo me ver na câmera e tudo? Sim. Bem, então eu vou terminar sem os slides. Eu queria mostrar aqui umas coisinhas, mas eu não sei se o meu PowerPoint vai deixar. O meu computador está querendo falhar de vez aqui. Mas, bem, é importante a gente lembrar que esses casos são casos extremamente complexos, lembrar que a gente está lidando, na maioria das vezes, com patologia benigna naquela região, ou seja, que a gente tem que mensurar a extensão de ressecção versus o déficit que vai estar sendo potencialmente ser causado para aquele paciente, então isso tem que ser considerado a experiência do cirurgião também. Você tem que considerar os seus equipamentos disponíveis no centro onde você está operando, e você tem que considerar o tratamento complementar que está disponível nos locais onde você está operando também. Não adianta dizer, pode fazer uma radiocirurgia ali, se você não tem uma radiocirurgia Gamma Knife com precisão e experiência para fazer isso, porque isso não vai acontecer. Então, você tem que trabalhar com o equipamento e o tratamento que você tem disponível. Do ponto de vista de adenoma hipofisário, sempre, claro, é uma patologia neuroendócrina, então trabalhar com um grupo de endocrinologistas com experiência na área é fundamental, porque existem outras modalidades terapêuticas que podem ser utilizadas em casos selecionados. E o trabalho com oftalmologia, neurooftalmologia, otorrino, cabeça e pescoço, reabilitação é sempre fundamental.
porque esses pacientes podem sair com um pouquinho de disfunção de par craniano, mas como a gente sabe, muitas vezes acaba retornando, mas a gente tem que pensar na qualidade de vida desses meses, então o oftalmologista pode ir lá e ajudar um pouquinho nesse período. Do ponto de vista final, eu queria conseguir mostrar para vocês, mas deixa eu ver se eu consigo aqui, eu queria mostrar só um slide para terminar. Mas eu acho que meu computador realmente parou. Mas eu queria, agradecer pela oportunidade aqui. Eu não vou, quer dizer, eu vou tentar, porque eu sou teimoso. Mas o meu computador está vencendo hoje, hein? Hoje eu estou perdendo da tecnologia aqui, certeza. Mas de mensagem final... Aí, tá entrando. Tá entrando? Tá vendo aqui? O Brasil aqui embaixo? Isso. Tá bom. Então, bem, a gente tem que jogar como time, né? Mas eu acho que como time de 1994, não como de 2014, e saber trabalhar em conjunto para não ter um 7-1 de novo da Alemanha. Como conclusão, a gente sabe que o seu cavo venoso é uma das regiões mais complexas e as complicações podem ser severas, né? E a gente nunca deve esquecer isso. Exige tempo, treinamento, conhecimento de anatomia, equipamento adequado, na minha opinião, supervisão e uma equipe multidisciplinar para a gente escolher quais são os melhores pacientes para isso ser considerado. A radiação, ela é um tratamento excelente em alguns casos, isso não deve ser esquecido, isso deve ser considerado na escolha. E no caso de adenomas, tratamento medicamentoso também funciona muito bem em vários casos. A cirurgia deve ser realizada em casos selecionados, você tem as opções, como a gente falou, entre ressecção e descompressão, abordagens abertas ou endoscópicas, e claro, existem considerações a serem tomadas em conta, mas um fator, claro, é sempre o conhecimento de anatomia e domínio de técnica cirúrgica é fundamental para que você adentre essa região. Eu não podia terminar sem agradecer a todo esse grupo aqui, que é o grupo da Unicamp. Infelizmente, não tem todo mundo com quem eu tive a chance de colaborar, mas eu sou muito, muito, muito orgulhoso de ter tido a chance de passar na Unicamp e de trabalhar com todo mundo. Eu queria agradecer a todos vocês, porque eu tenho certeza absoluta que as coisas não estariam indo para mim como estão indo se eu não tivesse o apoio e a chance de aprender com todos vocês. Então, muito obrigado aos meus corresidentes da época, àqueles que eram mais velhos, mais novos, e eu queria agradecer também ao Dr. Evandro, que todo mundo sabe está passando por um momento difícil agora, mas ele foi uma pessoa que, sem dúvida, também me inspirou muito. O Dr. Helder, o Andrei, Henrico, o Matheus Dalfabro, que o Matheus nem fala, ele não é meu professor, ele é meu irmão. O único problema dele é ser corintiano, mas muito obrigado a todo mundo. E para terminar, aqui vai uma mensagem do Gishin Funakoshi, que eu treinava karatê quando era criança, adolescente, e eu lembro muito dessa filosofia. É uma coisa que a gente sempre pensa no karatê, pelo menos, é que aquilo que você é ensinado apenas ouvindo e você não pratica, você vai esquecer muito rápido. E aquilo que você aprende utilizando seu corpo todo, ou seja, treinando, na minha opinião, no laboratório, indo para a cirurgia, tendo mentores que te ajudem a entender, são coisas que você não vai esquecer nunca na sua vida. Então, muito obrigado, agradeço a todo mundo e, bem, vamos abrir para a discussão agora. Muito obrigado. Muito bem, João. Parabéns, cara. Pô. Obrigado. Muito orgulho da sua aula e do seu trabalho, da sua experiência aí. Para mim, que eu acho que colaborei aí com uma parte desse seu aprendizado aí nos primeiros passos aí na cirurgia endoscópica nasal, é um motivo de muito orgulho mesmo ver onde você chegou e ainda vai chegar, né? Essas belas dissecções, belos casos cirúrgicos, né? Esse conhecimento, a solidez do conhecimento anatômico e cirúrgico é realmente motivo de bastante orgulho. Parabéns. Obrigado. Muito legal. Eu vou ver se o Henrico, o Helder, que está aí, que tem enorme experiência em ser cavernoso, o Domênico, os demais quiserem fazer umas perguntas, comentários aí, por favor. Domênico não entendeu nada em português. This is not true. It is 12 at night here, but I understood. Yeah, the only thing that I cannot remember, how does that match in 2014 wind up? 2014? You showed like, because you said like in 2004, not in 2014.
No, like in 1994, not in 2000. 1994. Oh, sorry. You remember what happened in, Yes, that's in why. 1994? Yeah, that's why. No? That's why. Roberto Baggio. By the way, I would like to congratulate Jay, because like you showed like very beautiful anatomy. Like let me say beautiful. Like you really had a quite extraordinary overview, like detailing all what you can see entering that dangerous area. My only things, like I would like to have you some words more on both like the opening of the what we call the medial wall in pituitary surgery, because you know, like eventually the Naples team and I started with pituitary, and Cushing disease, so the ACTH secreting tumors as well as the GH secreting tumors are the most difficult cases, because there is the chance that that part, it is infiltrated by the tumor, it is a blind spot, and eventually you will encounter some bone spurs and you will leave something behind for sure, at least like that is the fear of the surgeon, and of course like that's very bad for the patient. Do you always like do you and I don't know, Cleveland Clinic thinking is to open and to remove that part of the medial wall, or it is only like a biopsy, like in oncological cases, you take some pieces out and you say, okay, let's go for PAT. If the PAT says yes, there are some cells, you go and remove further pieces? No, that's a very good question. Like, and I fully understand your point. I think that my impression, Domenico, is that we're still learning about how to select those cases. In fact, being completely honest with you, kind of like the first cases that that I've been involved on the medial wall resection, the calf sinus, were really done in the last 18 months or so. So I really don't have plenty of experience. I don't think anyone has plenty of experience. I think that even like Juan, who is, reporting a bunch of those cases, is still designing his own experience. But regarding numbers, I don't have plenty of numbers to share with you regarding, my own experience. What I can tell you is that we tend to agree with what Juan is reporting in terms of more commonly invasion of the medial wall of the cavernous sinus when you have a GH secreting adenoma. And that's likely because of the reasons we were discussing, the nature of the tumor in terms of trying to grow towards the paracellary space rather than growing towards the supracellary space. For Cushing's disease, we agree with you. And in fact, this resection had been reported in I think the 90s by Dr. Oldfield, and then he was basically removing part of the wall with a knife and everything. The idea of doing a biopsy prior to doing the entire resection, I think it's an interesting one. I don't have any experience with that. I'm not familiar with centers that are doing that in that term at this time. And I wonder how effective that maneuver would be, considering that, as you know, sometimes you're going to have something more anteriorly located, but even if the medial wall looks clean in the back part, that can be the site of the microscopic invasion. So my impression at this time is if you're planning to do it, you're going to be planning to do it ahead of the treatment based on the MRI imaging results. And I don't know how much a biopsy would add at this time. Thank you. Basically, I agree. So I found it very, very like aggressive way of doing it, but I agree. Like kind of, we will see like when the cases will be more and more. And by the way, we're not doing it in every case, and it's like because a tumor is touching the medial wall. It's really not like that. Of course, like I think everybody's trying to select, the best cases type of thing to do that, because as I was talking, like you can have I know you know this, but you can have injury of the inferior hypophyseal artery. You can even have a carotid injury. Those are not necessarily completely safe procedures, especially if you compare with the rates of carotid injury in the overall pituitary adenoma population. So that needs to be taken into consideration. I don't think personally that for non-functioning adenomas, you should like try to do that, all the time. Thanks, Jay. Thank you. Grazie.
Parabéns. Very good. E daí? João, tudo bem? Boa noite. O Vitor Oi, falando. Vitor. Tudo bom, cara? Tudo bom? Tudo Tudo. bem. João, parabéns pela aula brilhante aí, muito bonito. Os casos e as dissecções. Queria te perguntar o seguinte: se hoje, no meu ponto de vista, a gente considera um blind spot a região lateral, a porção interclinoidea da carótida, por via endoscópica endonasal, a gente consegue, como você mostrou aí, mobilizar a porção clinoidea, a porção lateral do segmento clinoideu da carótida, essa é a pergunta? Exato. Quando tem uma extensão tumoral para aquela região, a gente considera, de certa forma, um blind spot por via endonasal, mas no laboratório você consegue abrir o anel dural proximal e mobilizar, como você mostrou uma imagem muito bonita, mobilizando. Mas você considera fazer isso quando, por exemplo, uma lesão que está só naquela região, um acesso endonasal, mobilizando a carótida medialmente dessa maneira, ou você consideraria, na maioria das vezes, melhor por via transcraniana? Bem, eu não tenho nenhum caso desses para te dar uma resposta tipo assim, eu tive 2 casos que fiz isso tudo. Não tenho, isso eu vou ser bem honesto contigo. Do ponto de vista técnico falando, eu acho que sim, é factível se fazer isso. Agora, eu acho que a principal coisa aqui é a gente pensar em qual agressivo vai ser essa patologia e qual a morbidade que você pode ter associada a isso, né? E eu falo aqui nem só em relação à lesão arterial da carótida por essa manobra, que eu acho que você consegue fazer isso relativamente seguro, dependendo de quão saudável é o vaso que você está lidando do paciente. Mas, porque quando você vai estar lidando com a porção lateral do segmento clinoideu e você vai estar lidando com a porção anterolateral, muitas vezes ali, você vai estar chegando próximo da fissura orbital superior. E naquela região, a manipulação, principalmente dos nervos ali naquele espaço tão estreitinho da fissura orbital superior, pode ser muito complicada. Eu acho que aquela região vai ser uma região difícil. Se é um tumor localizado puramente naquela região, vai ser difícil tanto por via aberta quanto endoscópica. Eu acho que o motivo que eu pensaria em endoscópico ali é se eu tenho uma lesão que eu tenho, por exemplo, um paciente, não sei, com câncer, que eu estou em dúvida sobre o que aquela lesão nova está se mostrando naquela região, ele está sintomático e piorando, e eu quero fazer uma biópsia para ter um resultado ali. Isso eu acho que a gente consegue fazer por via endoscópica, mas isso seria um caso extremamente bem selecionado para isso, né? É difícil a gente pensar, na minha opinião, numa patologia que fosse ser tão caprichosa quanto naquela região. Eu acho também que fazer um acesso transcraniano nessa localização, em mãos experientes, acho que vai muito bem. Mais uma vez, acho que é pesar o risco-benefício dessa abordagem para uma lesão tão selecionada assim. Eu concordo contigo que vir de lateral para medial seria mais fácil, mas eu acho que vir no acesso endoscópico também seria possível. Mas fazendo essa mobilização do anel dural proximal. Obrigado, valeu. De nada. Alguém aí, o Helder acabou de mandar uma mensagem para mim pedindo desculpas que está tendo que sair por uma questão, buscar um filho dele e está se desculpando que ele achou muito boa a aula e gostaria de participar da discussão, mas não pode. Tudo bem. Mas não sei se alguém mais vai perguntar uma coisa. Enquanto ninguém se manifesta, eu queria só aproveitar o gancho da pergunta do Domênico a respeito da parede medial do seio cavernoso e estender a pergunta para o Domênico também, em relação à imagem, João. Tudo bem, a gente sabe que, principalmente baseado na experiência do Juan, que essas biópsias têm se mostrado positivas aí nos tumores produtores de GH e ACTH, na parede medial do seio cavernoso. Mas você tem algum critério de imagem que você possa se fiar para dizer isso? Ó, esse caso eu vou realmente entrar no seio cavernoso, vou querer tirar essa parede medial do seio cavernoso, ou a gente vai se basear simplesmente na nossa inspeção da parede do seio cavernoso endoscópica no momento da cirurgia? Porque é uma decisão de um procedimento relativamente simples, que é uma ressecção de um adenoma intracelular, uma coisa que a gente faz no dia a dia, para uma cirurgia que até o momento, para nossa experiência, passa a ser uma cirurgia bastante mais complexa, você ressecar isso com os riscos que você mencionou muito bem. Uhum. Tem algum comentário a fazer sobre a questão da imagem?
Bem, a minha impressão é assim, a gente, até onde vai o meu conhecimento, na minha experiência, você não vai ter nenhuma imagem de ressonância, nem KISS, nem vibe, que vai ajudar muito a ver a infiltração da parede medial por si só. Se você tem extensão para o seu cavernoso, eu acho que essas sequências vibe e a KISS sequence, elas ajudam um pouco no seu cavernoso. Agora, a parede medial por si só, a gente fica baseado muito em duas coisas, né? No tipo de adenoma, ou seja, favorecimento para secretor funcionante, e se aquela lesão vai estar, de fato, tocando ou empurrando a parede medial do seu cavernoso. E a impressão que eu tenho... Que é quase 100% dos casos, né? E na maioria... 100% dos Cushing estão encostando na parede medial do seu cavernoso e empurrando. Sei lá, se não for 100%, é 80%. Isso. Então, qual estava sendo a filosofia, né, até atualmente, pelo menos, é que se essa lesão, se for, por exemplo, um Cushing, a gente foi lá, tirou, e aquela parede medial ela parece limpa, nesse Cushing a gente estava tendendo a ser menos agressivo em relação à ressecção da parede medial. Com a acromegalia, com o secretor de GH, já estava sendo um pouco mais agressivo, como no caso que eu mostrei, macroscopicamente parecia limpo até a parede. Tinha uma adesãozinha ali e acolá, mas não era aquela coisa que você via uma infiltração, claro, e a gente tentou naquele caso. A minha impressão é que hoje é muito mais o aspecto intraoperatório, assim, você vai, tá tocando, é o mais comum, mas o aspecto intraoperatório dá a decidir isso. Se existe uma infiltração aparente na cirurgia, aí você resseca. Se não, eu acho que a gente vai tender a fazer menos. Eu acho que a gente está naquela curva, naquele ponto da curva onde está todo mundo tentando fazer, é uma técnica nova, etc. Todo mundo vai, mas eu acho que vai cair um pouco o uso para casos bem mais selecionados. Ok. Domênico. Any comment on that, Domênico? Basically, I agree with what you said, but Mateus trained with us, so probably underlined one thing, like we go not basing our opinion on the imaging, on the MRI, but directly on the surgery. So if there is a chance that you might do something like to remove pieces of middle wall, you will find it at the surgery, because sometimes also like the best MRIs, as you said, Jay, you will not have a clear opinion of what is going on the middle wall. Like it might be infiltrated, it might be pushed, it might be the gland that separates you and gets that hyper intense signal on that side. So the only way is like to check carefully with the endoscope. It is like the easiest thing. Like you go close, you inspect, and maybe one thing that we are like doing again after we left it behind, it is like the diving technique. So if you have like a space and you fill it with water, then you will amplify what you see there, and you even see tiny vessels coming, like the inferior epiphyseal artery or whatever. But I agree with both of you, but I prefer the strategy of Mateus. Go at surgery, might be prepared, but in that case you should decide. Okay. Preferably we do not, I have to be honest. Like if there is a frank invasion, then we try to dissect. But if there is only like a suspect of invasion, we do not go for removal. And I think, I honestly think that this sort of like more conservative approach, it's likely what's going to be the, overall use of this medial wall resection. Because, I mean, as we know, especially for even like GH secreting adenomas, we have other tools that we can use to control if there is anything like persistent disease. And so I think that right now, maybe we're being a bit more aggressive, but likely in the future, I'm not sure that we're going to remain, this aggressive. Mm-hmm. Ok. Henrico, quem mais está por aí? Do pessoal do... Só posso dar os parabéns para o João Paulo. Excelente aula, mas foge do meu domínio. Do dia a dia. Dos residentes aí, Cleiton. Cleiton, que acabou de vir aí de um estágio super produtivo em Pittsburgh, tem operado uns casos super legais com a gente. Cleiton, alguma pergunta aí para o João? Algum comentário? Parabéns, João. Queria parabenizar a aula e as dissecções
Eu fiquei lá em Pittsburgh e é uma coisa que hoje em dia todo mundo quer dissecar o seio cavernoso, aprender mais sobre o seio cavernoso. E realmente, do ponto de vista endoscópico, a gente está tratando de alguma coisa que o Rothel não falava no passado, né? Então, principalmente parede medial e parede anterior do seio cavernoso. Acho que são as principais vantagens. O Paul Gardner sempre falou isso, que um endoscopista ele sabe muito sobre o seio cavernoso porque ele consegue lidar com todas as paredes. E é justamente isso aí que você mostrou. Em relação à ressecção, eu tenho visto que lá em Pittsburgh, assim como em Stanford, o pessoal tende a ser cada vez mais agressivo, com tanto tumor produtor de GH quanto Cushing. E é claro que é também uma marca registrada deles, então o paciente vai para lá e eles estão esperando isso deles e é algo que eles fazem atualmente como rotina, praticamente sem muita seleção de casos. Eu acho que é isso que você tem falado mesmo, com o tempo vão ter critérios mais definidos, porque qual que é o benefício também de a gente ser tão agressivo nesses casos, né? Mas é isso aí. E em relação aos ligamentos paracelares aí, o que que você acha da descrição dos outros ligamentos, além do ligamento carótico clinoideu, que o João Fernandes descreveu? Você acha que eles são tão constantes assim quanto ele fala? Porque para mim, além do carótico clinoideu, todos os outros ligamentos eles pareciam muito inconstantes, né? Qual que é a sua percepção, você que ficou bastante tempo no laboratório? Eu concordo contigo, né? Na verdade, quando a gente pensa em ligamento carótido clinoideu, é interessante lembrar que o que é ligamento carótido clinoideu? Para quem é mais acostumado com a anatomia transcraniana do Rothel, o que acontece é que o ligamento carótido clinoideu nada mais é do que aquela porção medial anterior do anel dural proximal, né? Então, é por isso que tem aquela discussão se o anel dural proximal ou distal são o teto do seio cavernoso. Se você pensa que o ligamento carótido clinoideu é essa porção mais medial, ou seja, ele segue da carótida lá para a região da clinoide, aquele espaço é o espacinho onde entra sangue. E como aquela parte do anel dural proximal ele não é contínuo, você vira só uma fibrose de ligamento. Esse ligamento, sim, eu acho não, ele é presente em praticamente todos os casos. Eu diria que no caso onde você não tem, é a variação anatômica, ou seja, o normal é tê-lo. Os outros ligamentos, apesar que eu vou me dar o respeito de discordar um pouco do Juan, eu acho que a variabilidade deles é bem mais significativa e é óbvio que eu não tenho nada perto da experiência que o Juan tem hoje, mas eu acho que a ajuda deles, pelo menos na técnica cirúrgica, é menos importante. Eu acho que o importante você ter o conhecimento é o ligamento carótido clinoideu, que é, como eu falei, a parte proximal, médio anterior do anel dural proximal. E outra coisa, João, quando vocês fazem a hemitransposição hipofisária, você tende a cortar sempre a conexão do anel dural distal com o diafragma macelar? O que que você acha disso? Eu acho que se você... Aí tem duas opiniões, né? Uma, se você vai estar fazendo a transposição hipofisária para uma patologia intracelular, como um meningioma na região petroclival, que obviamente isso é extremamente raro, aí eu acho que você pode sim cortar um anel dural distal, porque você vai causar uma fístula ali, e daí a fístula da fossa posterior, mais essa outra fístula, bem, você já ia ter uma fístula de qualquer maneira. Então pode cortar. Agora, se você está fazendo para uma indicação mais comum, como por exemplo um cordoma no clivus alto, no dorso da cela, eu acho que você pode limitar o seu corte superior logo abaixo do anel dural distal para que você evite uma fístula na região supracelular, né? E eu acho que isso te dá uma mobilização ainda muito boa daquela região toda. Entendi. Obrigado, João. Entendeu? Porque o anel dural distal, se tu cortar ele, tu vai estar chegando no espaço intradural, não é? Sim, sim. Então, se tu fica abaixo dele e segue cortando anteroposteriormente até a ponta da clinoide posterior, logo abaixo dele, tu vai estar conseguindo preservar aquela dura intacta, ou seja, não vai ter fístula. E em alguns cordomas completamente extradurais, isso, na minha opinião, é benéfico. Entendi.
Legal. Mais alguma pergunta aí ou podemos encerrar? Henrico, quer encerrar aí? Sim. Bem, gostaria de agradecer a disponibilidade do João Paulo, foi uma excelente aula, tenho certeza que nossos residentes aproveitaram bastante. E o João Paulo, acima de tudo, como o Matheus falou, eu acho que é um grande exemplo aí para quem está trilhando o caminho, né? Os nossos residentes, ele foi atrás da especialização, ele foi embora para o Canadá, Estados Unidos, e com certeza já se tornou um dos maiores, um grande expert aí na cirurgia de base de crânio. E o que eu conheço do João Paulo, como ele mesmo falou que é teimoso, ele vai seguir em frente, vai dominar cada vez mais o assunto. E é uma grande, como o Matheus falou também, uma grande honra aí ver esse teu caminho trilhado. Obrigado. Nosso residente tem um caminho factível, né? E eu tenho só que dizer que acho que você fez tudo certo. Esse é o momento de fazer mesmo, né? Terminar Obrigado. E manter a formação. Se você começa a trabalhar e fazer outras coisas, depois você não consegue mais voltar para fazer tudo isso que você fez, né? Então... Não, eu agradeço muito as palavras, né? E eu tenho que dizer, na verdade, eu gosto de dizer que nada disso que eu estou apresentando, ou que eu acho que eu estou fazendo, é uma coisa minha, na verdade, né? Mesmo que às vezes você esteja fazendo aquela cirurgia, às vezes até sozinho e tudo, acho que nunca a gente está fazendo aquilo sozinho. Eu sempre sou muito grato às pessoas que passam e passaram na minha vida, né? Vocês, o grupo todo na Unicamp, tu, Henrico, o Andrei, que foi até meu orientador agora, o Matheus, que, como eu falei, ele não é um professor para mim, o cara é meu irmão, né? Eu sempre que a gente está operando, eu sempre penso no que eu aprendi com vocês e também eu sinto a responsabilidade de levar o nome de vocês para frente também. Tem um monte de pessoas que eu tenho que agradecer, por isso que eu acho toda aula minha chata e longa, porque eu faço questão de agradecer as pessoas que passaram, porque eu tenho certeza de poucas coisas, mas eu tenho certeza que você não faz nada sozinho na vida e que se eu não tivesse o apoio e o exemplo de vocês e tantos mais... eu acho que a parte chata eu não peguei do Matheus, não, que o Matheus é legal. Acho que eu peguei a chatice, talvez, do Evandro, do Tedeschi. Mas eu também sou muito grato a eles. Eles me ensinaram muita coisa. Não preciso nem dizer que a anatomia que eu tenho a paixão vem deles. Mas se a gente não tem pessoas como vocês na nossa vida, a gente não faz nada. Então, muito obrigado. E para mim, se tu falou que foi um prazer para vocês, para mim é muito especial ter uma chance de estar voltando por aqui e ver todo mundo, inclusive the little Domenico Solari, amigo mio. I was expecting that. You knew it was coming. Domenico. Boníssimo. Bem, muito obrigado de novo, João. Obrigado. Thank you, Domenico, for being here with us. Thank you, Dr. Ghisoni. We are excited to see your lecture next week. Thank you. E boa noite a todos. Muito obrigado pela presença. E obrigado, valeu, Henrico. Nos vemos semana que vem. Beleza. Um abração. Abraço a todos. Obrigado. Tchau, Domenico. Tchau, pessoal. Tchau.